Como que fica? Aí eu vou falar aqui algumas coisas para vocês. Primeiro ponto. Se Deus escolheu fazer certas coisas por meio da oração, é da vontade de Deus que nós clamemos pela vontade dele. Agora existem coisas que a gente não sabe que Deus quer. Deus quer fazer coisas em mim que às vezes nem eu mesmo sei. E nem mesmo eu percebo. Mas como que Deus vai fazer isso em mim se eu não clamo por isso? E Deus escolheu agir em mim por meio do clamor. Clama a mim e responder-te-ei. Então Deus nos concede um dom. Onde neste dom, como diz o C.S. Lewis, o Espírito Santo ora por nós para Deus. O Espírito Santo ora em nós, através de nós, para Deus, e Deus ouve esse clamor e faz em nós o que Ele já queria fazer sem a gente saber que está pedindo. Por isso que a oração em línguas edifica a si mesmo. Suponhamos, tem alguma coisa, um câncer aí dentro da tua alma que nem você está vendo. Mas Deus determinou que é o seguinte, eu quero agir no Maicon e tirar esse câncer da alma dele por meio da oração. Mas o Maicon ainda nem se tocou disso e não está orando por isso. Então, às vezes, o que Deus faz? Deus concede ao Maicon um ímpeto de orar em línguas. Nessa orar em línguas, o Espírito ora em nós, por nós, com gemidos inexprimíveis. E quem entende esse gemido? Por isso que existem, pessoal, se vocês forem estudar, o próprio Espírito Santo entende. É Deus orando. O C.S. Lewis diz o seguinte, ele entende, porque o Espírito Santo é Deus. O próprio C.S. Lewis diz o seguinte, que é Deus orando para Deus, através de nós e por nós. E Deus atende essa oração e edifica-me. Por isso que tem pessoas, meus irmãos, se vocês forem estudar os livros, tem muitas curas da alma, de vícios, que vieram misteriosamente por meio da oração em línguas. Porque nesta oração o Espírito clama por nós aquilo que Deus quer fazer. E quando Ele clama por nós aquilo que o Espírito quer fazer, que às vezes a gente nem sabe onde Deus quer agir, Ele age ali. Tem uma missionária indiana que ela se surpreendeu como criminosos viciados milagrosamente se libertaram do vício das drogas e da criminalidade quando receberam o dom de línguas. O David Wilkerson, que eu falei das comunidades terapêuticas, da mesma forma. Aí tem um outro ator que ele propõe um novo significado junto disso, chamado Vincent Chung. O que o Vincent Chung faz? Quem aqui já foi um psicólogo? Bastante gente. Quem aqui já fez terapia? Já foi um psiquiatra? Nunca foi psiquiatra. Quem aqui já desabafou com alguém? Todo mundo, né? Existe um princípio dentro da psicologia e também, dentro da psicologia não, dentro de algumas linhas da psicologia, e também dentro da Bíblia, que é o quê? Falar cura. Colocar para fora cura. Onde isso está na Bíblia? Tiago, confessai as vossas culpas uns aos outros para serem perdoados? Não. Está escrito assim, confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Falar cura. Tem coisa que a gente tem que colocar para fora. Se a gente deixa para dentro, aquilo nos martiriza. Porque a gente, às vezes precisa confessar, não carregar o peso da culpa. Na terapia, a cura se dá pela fala. Colocar para fora, falar. É claro que a gente tem que pensar bem com quem fala. Mas, diz o Vincent Chung, tem coisa que a gente ainda nem percebeu que precisa colocar para fora e falar. Ou tem coisa que nós não conseguimos expressar ou falar na linguagem humana. Então ele diz que o dom de línguas coloca para fora aquilo que está preso no subconsciente e está saindo e a gente nem percebe. E isso que precisa ser falado, ser colocado para fora, que o nosso consciente humano não percebe, o Senhor nos concede um dom do Espírito, que isso vai saindo para Deus. E eu estou confessando para Deus. E eu estou clamando a Deus, e Deus está fazendo em mim, e Deus, nenhum anjo entende essa linguagem. E ocorre milagres, curas de traumas, de anos, vícios que ninguém conseguia libertar, medo, síndrome do pânico, que desaparecem depois de um revestimento e de um tempo de oração, hein? Então agora significa, quer saber? Então eu vou começar a orar em línguas. Vou começar... Não é assim.
Oração de línguas é um negócio que Deus lhe concede naquele momento e lhe guia. Fala, minha irmã. Deixa eu chegar mais perto pro microfone pegar sua voz. Quando eu aceitei Jesus, ele foi para psicólogo. Por causa da... Fala alto para todo mundo ouvir. Uma depressão crônica que eu tava, segundo a medicina. E eu aceitei Jesus e Jesus me curou. Não tomei nenhum remédio, não passei em psicólogo, não fiz nada, porque Jesus foi meu psicólogo. Ele foi, igual você está falando. É você orar, e você ora em língua, você sabe, no fundo, às vezes, que você tá, mas muitas coisas você não sabe o que você está falando. Muito bom. Quando você vai orar por alguém, Verdade. Deus passa algo, você ora em mistério, Deus está passando por você, mas Deus não permite você falar. Verdade. Né? Então é difícil, né? É só Deus. Que oração, pessoal? Pessoal, tem gente que Deus quer curar através de um processo. Mas tem gente que Deus quer curar milagrosamente, como foi o caso da irmã. Quê? Já que pode um pouquinho, mas é justo algumas igrejas exigir que você tenha um cargo X se você não for batizado com o Espírito Santo, por exemplo? Ué, não, Tá falando do Espírito Santo. no meu ponto de vista pode exigir. A pergunta é, qual é o padrão a partir do qual ele diz quem é e quem não é? Entendeu? É claro, porque é o seguinte, todo cristão deve ser batizado com o Espírito Santo. A questão é, como você afirma se um é batizado com o Espírito Santo ou não? Quem é você para julgar? Talvez a evidência das línguas O Luiz, e o que pode é não um ser verdadeira. batismo? Pô, exatamente, o cara pode vir e falar tu. Fala lá e imita umas línguas e fala. A Igreja Católica ensina muita gente a imitar línguas. E outra coisa, pessoal, quando eu me converti, sabe como me ensinavam que eu receberia o dom de línguas? Vai pra frente, não pensa em nada e fica assim, ó, glória, 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 embola a língua. Fica falando glória aí 20 vezes seguidas sem... Fala bem rápido aí, Charlie, 20 vezes glória. Se torna um efeito totalmente psicológico gerado por um padrão que a gente criou. Não, você vai lá, porque na Bíblia não tá dizendo assim, você receberá o dom de línguas quando você for ir lá pra frente e você ficar falando rápido, glória, 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 glória. Embola a língua, pessoal, a pessoa tem um efeito psicológico. E Deus não é controlado pelas nossas ações, Deus dá o dom quando quer, para quem quer. E é todo mundo que recebe o dom de línguas? Está escrito em 1 Coríntios 14 assim, todos profetizam? Todos têm o dom de curar? Todos têm o dom de línguas? Não. Então você está dizendo que essa história de que o batismo com o Espírito Santo só é concretizado através do dom de línguas, isso aí é furado. Eu discordo disso, porque o próprio Paulo diz que nem todos têm o dom de línguas. Então o que seria o batismo do Espírito com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, existem dois aspectos. O primeiro aspecto é o nascer de novo. Quando você se torna um crente revestido pelo sangue de Jesus Cristo, você se torna morada do Espírito Santo. Você aceitou Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma, você se tornou morada do Espírito Santo. Agora existe um outro aspecto, que é o revestimento de poder. O revestimento de poder é quando o Senhor reveste alguém para capacitá-lo para alguma obra e algum ministério. Às vezes você está em oração e Deus te reveste para ir fazer evangelismo de madrugada. E Deus revestiu aquela primeira igreja para pregar o evangelho ao mundo. Então tem nada a ver com falar de língua estranha, o revestimento. Não, no meu ponto de vista não. No meu ponto de vista, dom de línguas é um dom sim do Espírito, mas é um dom como os outros. Por quê? Deus dá o dom de profecia a todos? Não, senão todo mundo seria profeta. É porque assim, gosta de minimizar o outro por falar em línguas, falando que insinuando que você não é batizado. E tem igreja Isso gera um sofrimento. obreiro se ele for falar em línguas. Isso é a coisa mais fácil do mundo, a pessoa chega lá e imita uma língua. Tem igreja Imita uma língua. Fala, minha irmã. Não, uma vez eu estava numa reunião carismática e tinha um padre lá, aí ele falou assim, pessoal, vamos agora todo mundo começar a orar em língua. Aí o padre começou a orar assim, Xandara, Kandara, Kandara, Xandara, Xandara, Kandara, 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 desse jeitinho. Pessoal, qualquer um pode imitar. Então a gente não discerne
Olha só, a gente não discerne se alguém é cheio do Espírito Santo ou não pelos dons. Sabe como que a gente discerne que alguém é? Pelos frutos. E sabe qual é o fruto do Espírito Santo? Amor. Verdade. Ô Luiz, tanto é que o revestimento de poder já aconteceu várias vezes, inclusive no Antigo Testamento. Deus encheu um monte de homem na época de Moisés com o espírito do carpinteiro, para construir o templo. Exatamente. Saul, um monte de gente sempre foi revestido do poder do Espírito Santo. Né? Ué. Eu ouvi um testemunho de uma Da irmã carpintaria, filho. que ela Cortar madeira. foi numa igreja e aí tinha uma profeta na igreja que falava em línguas e profetizava, não sei o quê. E aí Deus revelou para ela que aquilo lá não era de Deus, que aquela mulher era usada do inimigo e que era para o pastor orar e repreender. Aí o pastor falou, não, mas essa é a nossa melhor profeta. Eita! Aí a irmã insistiu, falou, não, vamos orar e vamos expulsar o demônio. Aí a irmã pegou e parou o que ela estava pregando e foi orar e repreender. A mulher caiu endemoniada no meio da igreja. Viu, pessoal? Aí quer dizer, Pessoal, as pessoas imitam a língua? na aula de número 2, nós falamos uma coisa. O diabo consegue copiar praticamente tudo. Qual o texto que nós usamos para isso? Quem lembra? Boa! Moisés e Arão, quando se encontram com Faraó, aí Arão joga o cajado, e o cajado vira uma? O que os sacerdotes fazem? A mesma coisa. O Moisés faz o sinal e o Arão faz o sinal que a água vira sangue. O que os sacerdotes fazem? A mesma coisa. Eles conseguiram copiar milagres. Imagina um pau, minha irmã, virar uma cobra e o sacerdote copiar isso. Mas sabe o que eles não conseguiam copiar? A mensagem de Moisés de libertar os pequenos, os escravos, proteger ele, cuidar do órfão, da viúva. Isso ele não conseguia copiar. Aí o pessoal vai avaliando o profeta, não é pelo que ele cobra da igreja obedecer a Bíblia, visitar o órfão, a viúva, não. Ele vai avaliar o profeta como? Nossa, arrepiei, caí. O outro começou a orar em línguas por causa do profeta. O profeta revelou. O profeta curou. Meu irmão, isso aí o diabo pode fazer tudo, tá? E faz, tá? Lá em Dourados, há pouco tempo atrás, foi preso um pastor que ele revelava revelações assustadoras. Assustadoras. Hã? É verdade, posso contar uma coisa que eu acho que vocês... Não, mas tem a ver com isso aí, sabe por quê? Tem Não, isso aqui é importante pra todo mundo, tá? Fala rapidão. Rapidão. Você falou assim que o pastor, ele revelava coisas e você ia falar que você não era muito de Deus e o diabo copia, sabe como? Tem um satanista, ele fala inglês, eu conheço isso porque eu conheço inglês e vi ele falando, explicando. Ele se converteu. E ele se converteu porque ele conheceu o poder de Deus. E ele fala assim, ó, eu era satanista, conheço muito do poder maligno espiritual e existe uma coisa, toda família tem o que a gente chama de demônio familiar. O que é um demônio familiar? Ele fica observando você e sua família de longe a sua vida inteira. Para que quando você for, quando o diabo for querer fazer para te influenciar, ele vai, por exemplo, chegar num espírito e o espírito revelar alguma coisa sobre você, não é porque foi Deus que falou. Foi porque o demônio vem te observar o tempo todo, ele sabe muita coisa sobre você e vai falar o que ele viu para outras pessoas para te enganar. Eu já volto desse profeta aqui, ele falou um negócio, eu lembrei. Eu trabalhava no presídio e tinha um teólogo lá da Macumba, ele estudou muito mesmo. Aí ele começou a me contar de todos os tipos de entidades na religião dele. Aí ele disse assim, ó, aí tem uma entidade que mora nas igrejas. Eu falei, quê? Como assim mora nas igrejas? Não, você já viu essas igrejas que caem endemoniado e às vezes entrevista e tal? Então, tem demônios que moram lá dentro e eles se divertem em endemonia um, fala um nome e aí ele sai, endemonia o outro e ele diz, então realmente é demônio mesmo, tá entrevistando mesmo, mas é um demônio que fica... Claro que tem atores, né? Mas tem... E tem um outro autor, um teólogo brasileiro que morreu, que ele disse, ele fui satanista e eu entrava nas igrejas, eu tinha poder, eu colocava na doença, eu chegava e curava e a pessoa achava que eu era profeta. Teve um cara também, né, que revelou tudo o que acontecia. Ele falou
falou que eles têm o poder de saber entrar dentro de uma igreja, que eles nunca forem saber quem eles podem pegar a mão, quem eles não podem, quem eles podem comer. Olha aí. O pastor daqui de Dourados, ele revelava tipo assim, olha só a revelação que viram lá. Eu não estava lá, mas um aluno meu estava e viu. Uma mulher tinha ido lá para Campo Grande para pegar um exame não sei do que. Ninguém sabia. Ela voltou... Não, mentira. Ela era de fora. Ela foi para Dourados pegar o exame lá e viu o exame e foi e entrou nessa igreja. Viu o exame dentro da bolsa e deixou dentro da bolsa e entrou na... Ninguém conhecia, ela era de fora, ela ficou tão... Aí chegou lá, o cara revelou assim, ó, eu vi que você, antes de entrar aqui no culto, você estava dentro do carro, você pegou sua bolsa, abriu sua bolsa e tinha um exame lá dentro. Com uma notícia muito ruim, né? Você está com isso, né? Ela caiu em prantos. Nem a família sabia. Então Deus manda te dizer que Ele vai te curar, tá bom? Sabe o que aconteceu? Ela foi curada. Não, ela foi curada. E sabe o que esse cara era? Era macumbeiro. E foi preso. Aí o que acontece? O demônio fala, profetiza cura. Aí o que ela vai acreditar? Esse cara é homem de Deus. Então o que ele ensina é verdade. Então vigiem nos sinais, porque nós devemos avaliar alguém pelos frutos e, cadê a palavra? Cadê a Bíblia? Palavra do Senhor, meu irmão. Está conforme a Bíblia? Não está, falso profeta. Ponto final. Pode andar 20 mil paralíticos aí, que o demônio pode fazer 20 mil paralíticos andar. Mas tem uma coisa que o demônio nunca vai fazer, é pregar essa palavra genuinamente. Nenhum falso profeta vai fazer isso. Ou pregar de forma completa, né? Às vezes, não, eu vou pregando daqui, prega de forma incompleta. Luiz, isso daí que o Mike falou faz sentido, porque que existe demônios que nos observam para usar isso contra a gente. Todo mundo conhece o pediatra Dr. João Rosenbaum. Quando ele estava no processo de tratamento lá, queria fazer cirurgia, ele pegou um táxi. Isso quem contou foi a filha dele. Ele pegou um táxi e o demônio, vou dizer assim, usou o taxista para falar assim para ele: ai, você é uma pessoa muito boa, você fez muitas pessoas virem ao mundo e eu sei que você está passando por um processo, mas fica tranquilo, Deus vai te curar. E ele morreu. E aí? Quem que falou? Foi Deus ou foi o demônio? Ou às vezes foi o próprio homem carnal, né? Pode ser. Assim, ele estava em outra cidade que ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Ele estava no Rio de Janeiro, ninguém conhecia ele. E o cara falou que ele trouxe muita gente ao mundo, sem saber que ele era médico. Pode ser isso mesmo. Quê? Aniversário. Tem um aniversário? Não, tranquilo. Eu acho que daqui 5 minutinhos termina já. Já vamos concluir. Alcançar ainda trabalhar 2 horas. Não, tranquilo. Vai lá. Tchau, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu Paulo. Até mais, amém. Meus irmãos, alguma dúvida? Luiz, você está certo? Não, pode ser que eu esteja errado. Agora, se faz sentido para vocês, isso que nós estudamos sobre oração, e que a oração de línguas permanece nesse mesmo padrão. A oração de línguas é também o meio pelo qual Deus realiza a sua vontade. Quando nós, na nossa mentalidade humana, não sabemos clamar a vontade de Deus, mas temos um coração quebrantado, o Senhor concede a nós, em alguns momentos, esse dom de línguas, e nós clamamos ao Senhor, falamos a Deus aquilo que Deus queria que a gente falasse, o Espírito Santo fala através de nós, e isso nos cura, coloca para fora, às vezes, coisas que a gente precisa ser curado, e intercede por nós mesmos, nos edificando. Tem área que às vezes eu preciso mudar e não percebo. Como é que eu vou orar sobre essa área? O Senhor me dá um dom, chamado dom de línguas, e eu começo a orar por essa área sem saber que eu estou orando, porque o Espírito está orando em mim, através de mim, para Deus. Mas, Luiz, e aí o preço? Que nem esse pastor orou, a mulher foi curada. Isso. Ficou por isso mesmo? Porque quando meu esposo estava doente, o diabo veio várias vezes querendo curar ele. Várias vezes. Teve uma vez que se manifestou e falou: se eu relar em você, você vai ser curado. E ele não quis. Muito bom. É que no caso, o inimigo tem diversas formas, né, de agir. No caso dela,
eu não a conheço, tá? Então eu não posso dizer os detalhes. Quem conhece ela é um aluno meu que viu isso acontecer. E aí eu quis só dizer que ela foi curada e foi revelado, e o cara era macumbeiro. Eu não sei como foi depois, mas o que eu imagino é o que o inimigo quer fazer com ela. O que o inimigo quer? Você acha que o inimigo liga de dar saúde para você? Ele te dá saúde em troca da sua alma. Então o que ele faz? Mas o em troca ali foi o quê? Ela vai acreditar no falso evangelho do pastor. Porque mesmo que ele pediu para o seu esposo fazer praticamente um pacto. Ele falou, deixa eu relar em você. Então, é uma troca. Se abre para mim, deixa eu entrar na tua vida. No caso dela, foi de uma forma diferente. Eu vou fazer ela crer no falso evangelho. Com esse milagre, eu consigo levar a crer ela no falso evangelho, e levando ela a crer no falso evangelho, eu ganho a alma dela. Ô, Luiz, mas entendeu? Ô, Luiz, mas e aquelas pessoas... E no caso de Balaão, por exemplo, que Deus usou Balaão, mesmo ele sendo pagão, para cumprir a sua vontade? Não, ele não era pagão. Balaão era do povo de Deus, ué. Não, mas Balaão não foi... Não, ele não era pagão. Pra... Não, sim, ele era mercenário. Mas ele não era pagão. Pagão é gente que está em outros povos, outros deuses, adora... De Deus? Sim, ué. Ele era um profeta, por isso que o rei pagou ele para profetizar contrário ao próprio povo de Deus, né? Mas o Senhor o impediu. Os dons que é para a igreja, para distribuir para a igreja. Ele era de Deus, mas estava com a intenção errada. É só serve para mim, não serve para outra pessoa. E boa pergunta. Se todos os dons são usados para edificar a igreja, por que o dom... Então quer dizer que o dom de línguas é egoísta? Edifica a si mesmo? Não, mas o dom de interpretação... Não, mas tem línguas que não interpreta. Tem línguas que não interpreta. Qual é a resposta disso? Quando eu me edifico para o quê? Para os outros. Ponto final. Então, quando eu sou edificado para amar o outro, para perdoar o outro, para fazer a vontade de Deus, que vai acabar fazendo bem ao outro. Inicialmente é em benefício próprio, né? Mas Sim, bem maior. é um benefício próprio que não se resume ao si, mas que se estende ao nós. O amor verdadeiro também inclui amar a si próprio. Luiz, Oi. nesse caso tem muito caso emocional também. Ó, pra quem não ouviu aqui na aula, o Jarle perguntou assim, que nesse caso tem muito caso emocional. Tem. Fazer o quê, né? A gente não consegue diferenciar, quer dizer, às vezes... Se a gente estiver muito em oração, orando e buscando discernimento, etc, o Senhor pode nos dar esse discernimento, né? Então, por isso que existe também as pessoas que recebem o dom do discernimento do Espírito. Exatamente, por isso que existe o dom do discernimento. Para o quê? Esse cara não é profeta. Isso aí tal. O duro é que o quê? Normalmente quem tem um dom de discernimento e chega e fala isso aí não é de Deus, vão falar, você é rebelde, coração duro, não tem fé, teologia te esfriou. Está glorificando. Para de pisar no meu dia. Coração duro. Se acha mais do que os outros. Só dá glória quando ele que prega. Então, já que o dom de língua é um dom que, em primeira instância, ele aplica-se a mim, então não é porque eu ficar questionando se a tua língua estranha é ou não verdadeira ou não, porque... Então, quando que o Paulo questiona o dom de línguas no culto? Vamos abrir. Quando fica se mostrando. Abram 1 Coríntios capítulo de número 14. 1 Coríntios. Você tem Bíblia no celular, meu irmão? Ah, vou pegar a sua aqui, tá? Vou pegar. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo de número 14. Oi. Versículo qual? 1 Coríntios capítulo de número 14. Versículo. Vamos ver, ó. O versículo 5. Eu quero que todos vós... Não, procurem aí. Se entrar alguém no meio de vós e ver vocês tudo falando língua, não vão achar que vocês são loucos? Procurem aí, que eu não lembro aqui de cabeça agora. Para ser presidente. 7? Vamos ver se é o 7. Ouviu, Luizão? Não, peraí. Se for
assim, ele está pregando a evidência do Espírito Santo e falar isso. Mas é isso que a gente já falou. Aqui, achei. Verso 23. Paulo começa a aconselhar os irmãos que eles devem buscar mais o dom de profecia. E dom de profecia não é esse negócio que estão feito em muitas igrejas aí. Ah, ele é profeta, sai revelando todo mundo um monte de coisa. Isso não tem nada a ver com dom de profecia. Um dia nós vamos estudar o que é dom de profecia, tá? E Paulo ele começa a aconselhar os irmãos a buscar os melhores dons. E ele diz quais são os melhores dons. Os melhores dons são os que edificam aí. Então ele disse assim, os irmãos estavam num frenesi de línguas. E ele fala assim, meus irmãos, mas isso edifica só a si mesmo. Busque os dons que edificam aí, igreja, né? E aí ele diz, verso de número 23. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas aqui tem um grande problema. Pera aí, se o dom de línguas não se manifesta de uma forma que os de fora vão dizer que a gente é louco, mas em Atos 2 não se manifestou de um jeito que as pessoas olharam e disseram que eles estavam bêbados? Então Deus fez isso. Deus fez manifestar o dom de um jeito que as pessoas viram tão louco, tão bêbado. Por que Paulo está dizendo agora que não pode? O versículo não acaba aqui. Olha o próximo. Mas, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador. E por todos será julgado, e o segredo do seu coração será exposto. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Sabe como a gente pode saber se uma manifestação do dom de línguas, num ambiente, imagina todo mundo falando, está sendo falso ou verdadeiro? Foi pregado o verdadeiro evangelho que faz o pecador se prostrar. E não é só porque assim, tem muita gente que vai aceitar Jesus e vai para um falso evangelho. Não, vem aqui, irmão, a sua empresa está quebrando, Deus hoje pode restaurar. Ele vai aceitar Jesus. Ele não aceitou o evangelho verdadeiro. Ele quis a bênção dele. Então o problema não é a pessoa ver orando em línguas e falar assim, nossa, esse povo está orando em língua, é louco. O problema é terminar nisso. Porque eles viram que o povo estava bêbado, mas vendo que o povo estava bêbado, Pedro se levanta e diz... E prega o evangelho, e ele prega o verdadeiro evangelho. Quando ele prega o verdadeiro evangelho, milhares de almas se convertem. O dom de línguas, quando é manifesto por qualquer pessoa, se ele pregou um evangelho que não está conforme a Bíblia, está falso. Ponto. Pois, como está escrito aqui, se entra alguém e vê dom de língua, é louco. Mas, se juntamente com isso a profecia, exposição da palavra vindo de um discernimento de Deus, discernindo o que Deus quer, discernindo o que Deus quis e aplicando corretamente na vida do outro e no contexto da igreja, isso gerará arrependimento, conversão e conversão genuína, arrependimento da igreja como um todo e conversão genuína. Então vem um caboclo aí, pregou um verdadeiro evangelho e é falso. É falso, é para surpreender as pessoas. Quantas vezes, você nunca viu alguém que esqueceu a letra do louvor e começou a falar em línguas? Verdade. É verdade, sim. Teve uma vez um cara que eu vi pregando e ele falava assim, meus irmãos, eu vou imitar o que ele falou, tá? Eu vou imitar. Olha, Deus me trouxe aqui para fazer, ele falou literalmente assim, Deus me trouxe aqui nesta noite para fazer um tincandandamban chorecandelebe. E quando Deus fazer um tincandandamban chorecandelebe, Deus vai fazer um tutitim tantantantan. E quando Deus me usar para fazer um tirungandanlember e depois um tuntantim tantan, Deus vai fazer um talalala tetetó. E todo o povo, Aí você vai pregar o evangelho da pessoa, o cara grita, é vitória, é isso, e se você não obedecer o juízo do Senhor, Deus vai pesar a mão em você, você está roubando de Deus, e todas essas coisas. E fala em línguas depois. Então, o dom de línguas manifesto publicamente, ele deve ser vindo acompanhado da pregação do verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é o que quebranta verdadeiramente. O cara pregou um falso verdadeiro evangelho e está orando em línguas. É uma verdadeira oração esse? Não é.
que vocês acham? Faz sentido essa lógica aí? Depois do dom de línguas está ali, ó. Mas se houver a profecia, que é a profecia, a exposição da palavra, mas não uma exposição palavra qualquer. É uma exposição da palavra de alguém que discerniu espiritualmente o que Deus está vendo, sentindo e querendo, e ele expõe. Mas outro dia a gente vê mais detalhes, os dons espirituais que são muitos, né? E os ministérios que são muitos. Alguma pergunta, pessoal? Alguma discordância? Alguma dúvida? Alguma contribuição? Hã? Vamos. Então, por isso que o dom de línguas é maravilhoso. Olha só a graça do Senhor, que resolve terminar agora. O Deus que quer fazer algo, mas não quer fazer algo sozinho, porque Ele quer a participação de moribundos pequenos igual a gente. E Ele quer, qual é a nossa participação? Se a gente não consegue fazer nada, a nossa participação na oração. E Ele estabeleceu não somente que devemos orar, mas a medida que devemos orar, o estado do coração que devemos estar na oração e a quantidade de oradores para cada coisa que quer fazer. E existem coisas que não sabemos como clamar e nem como colocar em palavras. Para essas, Deus nos concedeu um dom maravilhoso chamado dom de línguas, que oramos algo que só Deus entende, e esse que só Deus entende, Deus faz aquele algo que Ele já queria, que a gente nem sabe que pediu. Glória a Deus. Não, agora eu queria pentecostal hoje. Aleluia. Glória a Deus. Não, quando a gente analisar no grego ainda, fica mais claro, cara. Só que não vai dar tempo aqui. Fica assim óbvio que é o dom de línguas. Óbvio. Sim. Pessoal, vamos orar então? Pode pausar aqui. Ou... Vamos orar, mano? Como é seu nome? Vonada. Ah, você pensou que eu pedi para você orar? Mas ele ora. Como que é seu nome? João Miguel? Mas ele ora bem. Muito bom, João Miguel. Nossa, é o nome do meu irmão e do meu sobrinho. É João e Miguel. Pode travar a filmagem.